link, pegue, envia para um amigo, envia para uma amiga agora neste momento aí, um irmão, uma irmã, desafia a pessoa a estar aqui, a viver esse momento especial que com certeza irá mudar a vida dessa pessoa, conforme nós ouvimos ali um vídeo, né, um lindo testemunho da nossa irmã lá em Cuiabá, daquela região do Mato Grosso, ex-Cuiabá, né, disse, né, que Deus, com certeza, tem milagres para poder realizar na sua vida. Esse tema é um tema muito oportuno para os dias que nós estamos vivendo. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. Então, se é tempo de arrependimento, então todos nós podemos realizar uma mudança em nossa vida, nos deixando algo para que assim tenhamos um verdadeiro reavivamento. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Joel, capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Joel, um livro lá do Antigo Testamento, depois do livro de Daniel, ali na frente você vai encontrar o livro de Joel. Oséias, Joel, tá? Capítulo 2, versículo 12 ao versículo 13. E a palavra de Deus, ela traz uma mensagem poderosa para a minha vida, para a tua vida aqui nessa manhã também. Então, eu quero convidar você mais uma vez aí, do jeito que você está, a fechar os seus olhos e juntos falarmos com o nosso Deus. Deus eterno, Pai querido, esse é o momento, Pai, onde nós entramos diante da tua presença, no nome de Jesus, para suplicar ao Senhor, ó Deus, sabedoria, entendimento da tua palavra, não apenas para ouvir, mas sim, ó Deus, para ter uma vida transformada e uma vida mudada pelo agir do Espírito Santo. Pai Santo, por favor, nos acompanhe, nos dê a tua direção, nos dê a tua graça e nos abençoe, ó Pai. Que a mensagem que aqui ouvirmos não seja apenas palavras do Eliseu, e sim, ó Pai, as palavras do Espírito Santo tocando em cada coração. Nos dê a tua direção, nos dê a tua graça e nos acompanhe. Nós te pedimos, te agradecemos em Jesus. Amém. Joel capítulo 2, versículo 12 ao versículo 13, diz assim: ainda assim agora, mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Interessante quando nós olhamos esses textos, porque eles chamam muito a nossa atenção. Alguns contextos onde você percebe que as pessoas rasgavam as vestes em sinal de tristeza. Um desses foi quando Jó, ele ficou sabendo daquilo ocorrido, que houve ali os seus servos trazerem as notícias dos seus filhos, das posses que haviam perdidos, e entre outras coisas a mais. E a outra é do próprio Jacó, quando os filhos trazem a informação que José estava morto, né, dentro daquele trama que eles haviam ali montado. Então, eles pegam e rasgam as vestes com sinal de tristeza. E aqui agora Deus olha para a gente e fala assim: eu não quero que vocês rasguem as vestes, mas eu quero, acima de tudo, que você se converta de coração. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertam-se ao Senhor. Aqui está o verdadeiro quesito de arrependimento. O verdadeiro quesito de arrependimento está em voltar-se ao Senhor, em arrepender-se de verdade. Porque o clamor de Deus hoje a seu povo, ele é importante, porque nós vivemos, amados, os dias solenes da história deste mundo. Dias de definição eterna. A voz profética de Joel ecoa com a mesma urgência dos apelos de Apocalipse, onde Apocalipse diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse 14, versículo 7. Amados, nós estamos no tempo do fim. Um tempo em que o Espírito Santo não chama o homem à curiosidade, mas ao arrependimento. Aqui,
nós estamos, então, nesse tempo marcante. Nesse tempo marcante, Deus não busca uma igreja com aparência, mas Deus busca uma igreja de santidade. Um povo de coração rasgado e de espírito contritos. O chamado é claro, é tempo de voltar. Voltar do formalismo e da mornidão e da autossuficiência. Voltar de um cristianismo sem cruz e sem consagração. Porque arrependimento verdadeiro, arrependimento bíblico não é apenas remorso ou emoção momentânea. Segundo uma escritora americana, ela diz o seguinte, na página 23, no livro chamado O Caminho a Cristo. O arrependimento compreende tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Não renunciaremos ao pecado ao menos que vejamos sua pecaminosidade enquanto não aborrecemos, não podemos abandoná-lo. Ou seja, o verdadeiro arrependimento é um dom de Cristo, segundo o livro de Atos, capítulo 5, versículo 31. Não é produzido por esforço humano, mas pelo toque do Espírito Santo, sobre o coração endurecido. Ele não apenas lamenta o erro, mas aborrece o pecado porque separa o homem de Deus. Isso é pecado, queridos. Pecado, ele tem a audácia de causar separações. E uma das maiores separações que nós podemos, assim, listar, né, relacionado ao pecado é entre o homem e o homem, entre o homem e a natureza, entre o homem e Deus, entre Deus e Deus. Lá na cruz, um dia, Jesus, ele clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani, o que quer dizer, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Então, isso é pecado. O pecado causa separação. E muitas vezes, quando nós estamos distantes de Deus, nós não sentimos essa separação, porque o pecado, ele nos cega. O pecado tem a audácia de cegar também o ser humano e impede com que ele enxergue com clareza as realidades que estão à sua frente. Aqui nos tempos de Joel, o povo continuava com as suas cerimônias religiosas, mas o coração estava distante. Hoje, muitos cumprem rotinas espirituais, mas falta o fogo interior, da comunhão viva. O profeta clama, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Deus não está impressionado com nossa liturgia, mas com a nossa sinceridade. Mais uma vez, o maior e mais urgente de todos os esforços de ser e de buscar uma genuína piedade pessoal, nada menos que isso poderá nos preparar para resistir às tentações dos últimos dias que estão diante de nós. Essa escritora norte-americana, mais uma vez, traz essa afirmação. Enquanto não houver quebrantamento, não haverá reavivamento. Vou repetir para você, ó. Enquanto não houver quebrantamento, não haverá reavivamento. O reavivamento é sempre precedido pela humilhação do coração. E isso só acontece quando a pessoa ela tem verdadeira grandeza em reconhecer os seus atos e em reconhecer os seus erros. Porque a humildade, ela vai produzir em você o reavivamento que é precedido, então, pela humilhação do coração. Então, nós precisamos reconhecer que na cruz, a verdadeira humilhação. A cruz é o centro do arrependimento. Não existe arrependimento sem cruz. É a sombra do Calvário que o homem percebe a gravidade do pecado. Quando olhamos para o Cristo crucificado, vemos o que o pecado custou a Deus.
E aí, então, que o coração se dobra em contrição. A cruz é o espelho do nosso orgulho, mas também é o remédio da nossa culpa. Romanos capítulo 2, versículo 4 declara: ou desprezas tu a riqueza da bondade, paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. O arrependimento não nasce do medo, do castigo, mas da contemplação do amor. Quanto mais você contempla o amor, quanto mais você entende a bondade de Deus, mais isso faz com que você seja voltado a Deus. Produz em você, então, um arrependimento, uma tristeza por ter magoado o teu Senhor, por ter quebrado esse elo, por ter causado essa separação, e você se sente indigno, você se sente indigna, e tudo isso faz com que gere, então, um verdadeiro arrependimento em você, para que você viva dentro de um processo de santificação. E como é que nós conseguimos viver esse processo? Segundo o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É por meio da palavra. É por meio da palavra que nós nos arrependemos, é por meio da palavra que nós nos voltamos a Cristo, e é por meio da palavra que nós podemos viver, sim, em santificação. Que essa é a vontade de Deus. E nós entendemos, amados, que nós estamos vivendo os dias finais da história deste mundo, e quando nós pensamos ou nós olhamos para as passagens bíblicas, uma das coisas que mais traz medo ao ser humano é o juízo, é o medo de estar sendo julgado, é o medo de estar sendo condenado por Deus. E eu quero dizer para você que o juízo não pode trazer isso para você. O juízo, ele tem que trazer alegria ao seu coração, porque nós entendemos que através do juízo, um dia vai vir a verdadeira libertação. Porque aquele que está em Cristo não está em crise. Aquele que está em Cristo ele não entra em juízo, embora ele seja julgado, mas ele não é condenado. Vivemos num período do juízo que a Bíblia chama de juízo de investigação, ou juízo investigativo. Onde cada alma, cada viva, o juízo celestial nos convida a examinar o nosso caráter. Porque é isso que você e eu precisamos mudar. É isso que você e eu vamos levar deste mundo. Não vamos levar outra coisa. Mas sim o nosso caráter transformado. Um caráter semelhante ao caráter de Jesus. Não tem nada mais e nada além do que isso que você e eu precisamos transformar. E quando eu olho para o meu caráter, uma caricatura daquilo que eu almejo, eu tremo, eu fico com medo. E aí é onde eu vejo um momento como esse do jejum de Daniel, que Deus mais uma vez nos dá uma oportunidade para que nós vejamos a nossa condição, reconheçamos quem nós somos e também, digamos assim, obrigado, Senhor, pela graça, por tua maravilhosa graça, porque a porta da graça ainda está aberta e eu hoje ainda posso fazer mudanças na minha vida. Então, se você pode fazer mudanças na sua vida, louve ao Senhor. Tudo isso é por causa da bondade de Deus. Solenemente são pesadas em revista as vidas de todos os que há algum tempo professaram ser filhos de Deus. Então, nosso nome ele pode estar passando em juízo. E aqui é onde nós precisamos nos voltar a Deus. Pedro Valdo, aquele que fundou os valdenses, certa ocasião, ao ouvir uma pregação e ouvir a seguinte frase: se
o seu nome estivesse passando em juízo agora, como você estaria, como você viveria este momento? E foi ali que Pedro Valdo decidiu ter a sua vida mudada e se tornar um valdense. Ir, deixar uma certa questão de posses para os filhos, para a esposa, mas sair e pregar o evangelho, porque ele queria ver Jesus voltar e ele queria ser salvo. Eu acredito que você e eu não somos diferentes. Mas aquilo que vai fazer com que você permaneça firme até o dia da volta de Jesus, quando ele se apresentar na nuvem dos céus. Uma delas é orando. Não deixe de orar. A oração, todos nós falamos e repetimos que a oração ela é respiração. Pois o dia que você deixar de respirar, certamente você estará morto ou morta. O segundo item, você precisa alimentar-se da palavra. Assim como no aspecto físico, o dia que você deixa de se alimentar, mais cedo ou mais tarde, também vai terminar morto ou morta. E o terceiro aspecto, não deixe de exercitar. No aspecto físico, o exercitar é o compartilhar Jesus. Esses três são um antídoto contra a mornidão espiritual, que gera em você, então, o verdadeiro reavivamento, o verdadeiro despertar. Nesse contexto, o arrependimento é o selo de quem reconhece sua necessidade de Cristo. Aquele que se arrepende verdadeiramente experimenta a justificação e a santificação sobre a sua vida, sendo assim purificado para o encontro com o Senhor, que é aquilo que todos nós almejamos, encontrarmos com Deus. Por isso, Deus tem um chamado para a igreja. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para mim. Este apelo não é ao mundo, é à igreja. É tempo de cair de joelhos e dizer: Senhor, comece em mim o reavivamento que tanto esperamos. Precisamos de crentes regenerados, não apenas informados. Precisamos de lágrimas no altar, não apenas palavras no púlpito. Precisamos ser verdadeiros alter Cristos, aqueles que representam a Cristo, não com palavras, mas com a sua vida. Pois as pessoas estão nos observando, as pessoas estão nos olhando dia após dia. E o que nós estamos demonstrando a elas, o que nós estamos passando a elas. A tua vida, a minha vida diz muito para as pessoas. E a nossa vida, ela vai influenciar diretamente essas pessoas em ser um seguidor de Cristo ou não. Quando a igreja do Senhor chegar à condição descrita em Joel, capítulo 2, o Espírito Santo será derramado em plenitude. Porque isso alegra o coração de Deus. Assim como foi no passado, na época dos apóstolos, acontecerá. Deus não pode mais reter as suas bênçãos. Deus não pode mais reter o Espírito Santo. Assim como quando Jesus foi assunto aos céus e tudo que ele havia feito havia sido bom e agradável a Deus, o Espírito Santo é enviado agora como recompensa. Porque eles estavam aqui na terra unidos, proclamando, dando o seu melhor, pedindo perdão um ao outro, reconciliando. E aí eu quero fazer um desafio a você mais uma vez. Quem sabe esse é o momento de você pedir perdão. Quem sabe esse é o momento de você
buscar alguém que você ofendeu no passado e essa pessoa não lembra, mas você lembra. Quem sabe isso esteja impedindo você de ter a sua vida mudada, a sua vida transformada. E hoje Deus está falando para você, filho, filha, faça isso. Então você tem que voltar para Deus, mas também tem que voltar-se para o seu irmão. Pois aquele que diz que ama a Deus, que não vê, como pode não amar o seu irmão a quem vê? Reavivamento tem a ver com renúncia. Renúncia do eu. Renúncia das minhas ações, da minha atitude, de quem eu sou. Para me tornar não aquilo que eu quero ser, mas aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Cristo ainda hoje chama: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Ainda há tempo de arrependimento. Ainda há sangue sobre o propiciatório. Cristo ainda intercede por você e por mim. Ainda um sumo sacerdote intercedendo no santuário celestial. Mas em breve, aquele que há de vir, virá e não tardará. Hoje é dia de voltar. Hoje é tempo de rasgar o vosso coração. Hoje é o momento de dizer: Senhor, transforma-me, renova-me, dá-me um coração novo, um coração disposto a obedecer, um coração que quer ser transformado, que quer ser regenerado pelo poder e pelo agir do Espírito Santo. Eu quero encerrar esse momento e não poderia encerrar de uma forma diferente, fazendo um apelo ao seu coração, falando ao seu coração. Pois, amados, o Espírito Santo está chamando, não para um simples sentimento, mas para uma entrega total. Se o Espírito lhe fala, não endureça o seu coração. Arrepende-se, confesse e volte-se a Cristo, pois é tempo de arrependimento, tempo de quebrantamento, tempo de retorno, tempo de restauração. E Deus só pode agir no coração daquele que se arrepende. Eu queria saber, e você, se arrepende? E você tem coisas que deseja mudar, que você já tentou com todas as suas forças, mas ainda não conseguiu vencer? Eu acredito que nesses 21 dias que aqui vamos passar juntos, Deus vai operar um milagre na tua vida. Deus, ele vai transformar você. Eu tenho coisas que eu já coloquei em pauta, que eu já coloquei na minha agenda, que eu já escrevi, que eu quero mudar. Eu quero ser diferente a partir de aqui. Se você tem esse desejo, você tem essa vontade, eu estou vendo aqui muitas irmãs com um caderno na mão, com um livro na mão. Pegue. Se você não está com seu celular, pegue, escreva o que você quer mudar. Escreva aquilo que Deus precisa realizar, uma transformação na tua vida, mas que muitas vezes você é fraco, você é incapaz, você não consegue, você não tem forças. Escreva, não confie na mente. A nossa mente nos sabota. Ela nos aplica golpe. Tô pegando de Tainá. Aí, ó. Pode ir. Mas Peraí, não escreva. foi não. Quando eu chegar, eu chamo você, para você parar aí. Escreva. E nesses 21 dias você vai olhando, dia após dia, onde você está e aonde você quer chegar. Somente Deus, através do Espírito Santo, é quem pode nos mudar e nos moldar segundo a sua vontade e segundo o seu querer. Pois Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem opera em nós
o verdadeiro arrependimento. Isso não está em nós. Unicamente nele. Se você crê nisso, se você acredita nisso, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e juntos falarmos com o Senhor em oração. Senhor nosso Deus, hoje, ó Deus, hoje é o tempo de arrependimento. Hoje é o momento, Pai, de voltarmos para Ti de forma completa e integral. De abandonar os nossos vícios, de abandonar o nosso orgulho, de morrermos para o eu e sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu sei, ó Pai, que esse irmão, que essa irmã, que está orando comigo neste momento, tem esse desejo, tem essa vontade. Porque isso, ó Deus, é uma obra que é operada em nós pelo agir do Espírito Santo. E unicamente Ele é quem pode fazer tal mudança e tal operação. Por isso, Pai, nos batize diariamente com o Espírito Santo. Transforme a nossa vida. Mude quem nós somos. Pois aquilo que nós somos, ó Pai, apenas tem uma caricatura daquilo que o Senhor deseja. Transforme-nos e nos torne semelhante a Ti, para que assim, ó Pai, resplandeçamos o Teu caráter neste mundo. E nós oramos, reconhecendo que não há nenhum mérito em nós, mas sim, ó Pai, no precioso nome de Jesus, porque esse nome é poderoso, esse nome é grandioso, esse nome é justo, esse nome é fiel. E ele disse, tudo quanto pedires em meu nome, segundo a vontade do Pai, eu concederei. E é nesse nome, ó Pai, que nós pedimos que o Senhor produza e haja mudando e transformando a nossa vida. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, amém. Louvado seja o nome de Deus. Pastor Eliseu, muito obrigada pela palavra que o Senhor trouxe para cada um de nós aqui nessa manhã tão especial. Muito obrigada pela sua presença. Deus abençoe grandiosamente você, sua família, seu ministério. Amém. Irmãos, eu tenho 2 recadinhos para vocês.